Fala pessoal, tudo certo? Francisco Lavor mais uma vez aqui trazendo a ação número 3 dessa lista de 5 ações que eu prometi trazer, que eu vou focar os meus aportes em 2025. São 5 ações, vou distribuir aí os meus aportes entre essas 5 ações. Já conhecemos duas, que é a Positivo, tecnologia, né? Setor de tecnologia. Trouxe também uma ali do setor de construção, né? Que é a Irani, que é a Mitre. E essa aqui é a terceira ação, é a Irani, papel e celulose, né? Código dela na B3, RANI3. Hoje ela custa aí R$ 6,96, ou seja, menos de R$ 7,00. Essa ação aqui está bem descontada, ainda pode cair um pouquinho, acredito. A bolsa como um todo está caindo bastante, mas essa aqui é uma empresa realmente que eu não tenho a menor dúvida que quando voltar, vai voltar com tudo aí. Está em 6,96 atualmente, a mínima foi 6,80 e a máxima de 10,24, isso tudo no último ano, tá? Ela é pagadora de dividendo, ela paga dividendo aí de 7,5%, pagou 52 centavos de dividendo aí nos últimos 12 meses, é um bom dividendo, mas é uma empresa de crescimento também, tá? O foco está sendo dado aqui principalmente em empresas de crescimento. Eu tenho algumas que são com foco em dividendo, mas essas 5 ações aqui, eu vejo, além dos dividendos que elas vão me pagando, vejo a possibilidade de crescimento bem elevado aqui, tá? No caso da Irani, é uma ação que pode chegar aí a 12, 13 reais, já esteve a 12, 13 reais, não no último ano, mas já esteve na máxima ali a 12 reais e ela pode bater a sua máxima aí no médio prazo. Desvalorização de 31% nos últimos 12 meses. É uma ação que tem uma boa liquidez média diária. A gente percebe que ela tem aqui dívida controlada, tá bom? Ela tem uma dívida aqui bem controlada, os indicadores de endividamento aqui, ó. Você percebe que são bem controlados aqui. Negocia com um PL de 13,3% e um P sobre VP de 1,33. Tem um lucro por ação de 52 centavos. Ela tem um ROI acima de 10%, levemente acima de 10%. As margem bruta de 37%, margem EBITDA de 28%. Crescimento de receita nos últimos 5 anos de 11% e um crescimento nos lucros de 110%, meus amigos, nos últimos 5 anos, né? Crescimento absurdo aí de lucro. É uma empresa bem lucrativa. Empresa que tem um ativo circulante acima de 1 bilhão, 1 bilhão 150 milhões, tem uma dívida líquida aí de 1,07 bilhão, mas é uma empresa que fez grandes investimentos nos últimos anos, né? Daqui a pouco vê o momento de colher, né, esses frutos, colher os investimentos. Tem um free float de 44%, levemente abaixo de 50%, um tag along de 100% e o legal, ó, 239 milhões de papéis. Então é uma empresa que não tem muitas ações, muitos papéis, né? E quando você vai distribuir um dividendo, faz toda a diferença a quantidade de papéis que você tem. Você vê empresa aí que distribui 1 centavo, 2 centavos de dividendo. Por quê? Porque tem 1 bilhão, 2 bilhões, 5 bilhões, 10 bilhões de papéis. Aí tem que distribuir no mínimo aí 10 bilhões para poder distribuir R$1 por ação. Nesse caso aqui, essa ação aqui, ela tem aí 240 milhões de papéis aqui. Se faz uma distribuição de 250 milhões aqui de dividendos no ano, já te dá acima de R$1. A empresa gera receita não apenas no Brasil, tá? Principalmente no Brasil, naturalmente. 85% da sua receita é gerada no Brasil, 15% é gerado em outros países, né? Outras localizações, como Paquistão, China, Arábia Saudita e Alemanha. Entre os negócios que gera receita para a Irani estão as embalagens, né? Com o e-commerce cada vez mais aí, né, crescendo, é natural que embalagem vai ser sempre necessário, né? Então, embalagem gera aí algo em torno de 57% da sua receita. Papel, né? Papel higiênico, algo em torno de 37% e resinas 6%. Esse é o composto aí da receita da Irani.
A fórmula de Décio-Bazin, que verifica ali qual o preço teto que a gente pode pagar num papel, considerando ali o mínimo de 6% de dividendo, né? A fórmula de Bazin diz que o preço teto dessa ação aqui, com base nos atuais proventos que ela distribuiu, é de R$ 8,14, te dando aí um potencial de uma margem de segurança, digamos assim, de 17%. Tá certo? Então, ações que normalmente a gente pensa em dividendo, a gente tem que olhar principalmente o preço teto, tá? Até quando posso pagar nesse papel? E esse é o preço teto da Irani, né? Da Irani com base nos dividendos, 6% de dividendo ali. É mais ou menos isso que eu penso também, algo em torno de 8,50 para baixo, para mim está muito descontada, até porque além do dividendo visa o crescimento. E eu tenho certeza que essa ação aqui no médio prazo pode chegar com facilidade aí a 12, 13 reais, o que nos dá um retorno aí quase de 80, 90%. E aqui fazendo uma breve comparação com as outras duas grandes dos setores, que é a Klabin e a Suzano, né? Eu fiz aqui a comparação com a Klabin 11 e com a Suzano Suzy 3. Nos últimos 5 anos, a gente percebe que o maior retorno, né? O maior retorno foi entregue pela Irani com sobra aqui, né? Enquanto que nos últimos 5 anos a gente teve uma Klabin, por exemplo, entregando 74% de retorno, Suzano 70%, então andam muito próximo ali, tanto a Suzano quanto a Klabin. A Irani entregou mais de 200%, mesmo com essa queda forte que ela teve aí desde setembro, né, do ano passado, né? Teve uma queda bem acentuada, que ela estava ali na casa dos 11, 12 reais e caiu para os atuais 6, 7 reais. Então, mesmo com toda essa queda aqui, a entrega dela continua mais que o dobro, né, que as outras nos últimos 5 anos. E tem caminho para crescimento também bastante, né, para um crescimento aqui bem acentuado. Claro que é uma ação também um pouco mais volátil que as demais, mas vale muito a pena, no meu entender, e é por essa razão que eu vou focar os meus aportes nessa ação para o próximo ano. Mas e você? Conhecia a Irani? Tem Irani na tua carteira? Gosta desse tipo de empresa para ter aí na tua carteira de crescimento ou de dividendo? Deixa seu comentário, não esquece de deixar aquele like, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.